João, Evangelho, capítulo 12, verso 24. Vamos ler juntos? Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Palavras do Senhor Jesus Cristo, ensinando os seus discípulos de todos os tempos e que quer nos ensinar hoje também sobre uma verdade espiritual e um desafio para todo cristão. Essas palavras são de Jesus. É uma verdade. Se um grão de trigo, quando cai na terra, se aquele grão não morrer, ele fica lá sozinho. Apodrece ou uma ave o come. Mas se ele morrer, aí nasce algo novo. E desse algo novo, a produção de muitos frutos ou de frutos. Interessante quando nós falamos com pessoas que conhecem Jesus Cristo, com pessoas religiosas, com cristãos. Se você perguntar a eles, olha, você quer produzir frutos para Deus? Você quer produzir frutos espirituais? Talvez a definição de fruto espiritual para essas pessoas não seja a mesma definição bíblica ou nossa. Mas todos vão dizer, sim, eu quero frutificar espiritualmente. Sim, eu quero dar bons frutos. Só que o que Jesus Cristo fala, nem todo mundo quer. Porque Jesus Cristo fala que para se produzir frutos, antes é preciso morrer. Tem que morrer para frutificar. Não tem outra maneira. Nesse ensino aqui, que Jesus Cristo usa a figura do grão de trigo, ele diz que o grão cai na terra. O grão só tem duas possibilidades, dois caminhos. Ou ele fica na terra como grão, e aí apodrece. Ou ele morre, e na sua morte, através da sua morte, vem a planta que dará frutos. Ou ele fica sozinho, ou ele produz frutos para não ficar só. Uma semente, ela tem o potencial nela de ser árvore. Uma semente de limão tem o potencial de se transformar num limoeiro e dar muitos limões. Assim como qualquer outra árvore frutífera, ou um grão de trigo. Mas se essa semente não morrer, para que o seu potencial cresça, essa semente não serve para nada. Aplicando ao cristão, todo cristão, para produzir o seu devido fruto, ele precisa sim morrer. Morrer para quê? E a Bíblia é muito clara. Cristão tem que morrer para o pecado. O cristão tem que morrer para o mundo. O cristão tem que morrer para si mesmo. E é interessante que no reino de Deus, o cristão saudável é aquele que morre. É aquele que passa pela morte. Assim, então, ao olharmos a Bíblia Sagrada, nós vemos que ela nos faz esse convite. E é um convite estranho para nós que tentamos fugir da morte o mais possível. Queremos que ela fique longe da gente. Mas essa morte do cristão aqui, a Bíblia nos convida a viver. Ou a morte, ou essas mortes para o cristão. Porque de outra maneira, não tem como um cristão produzir frutos para Deus, se não passar por essas três mortes. A primeira delas, que é a morte para o pecado, eu quero usar o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 19, para caminhar com você nessa meditação. Gálatas 2,19 nos fala a respeito dessa primeira morte que o cristão é convidado a ter, a passar por ela. E Gálatas 2,19 diz, na voz do apóstolo Paulo, que nós cristãos precisamos morrer. Diz assim o texto, Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Devo morrer para viver. Morrer para a lei, para viver para Deus. E ele conclui, eu estou crucificado com Cristo. Não é qualquer morte, não. Tem que ser aquela morte de ir para a cruz e morrer em Jesus, na cruz do Calvário. Qual sentido mesmo tem essa expressão, estou crucificado com Cristo? O que você entende disso?
Quando se fala, estou crucificado com Cristo, tem gente que talvez entenda que eu estou morrendo pelos meus pecados. Não, eu não posso morrer pelos meus pecados. Ele morreu pelos meus pecados. Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados, porque somos pecadores. Nós não podemos morrer dos nossos pecados. Ele pôde morrer, levar todos os nossos pecados e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Nele estamos crucificados, no sentido de que nossos pecados foram devidamente pagos por ele. Não somos mais escravos dominados pelo pecado. O pecado não tem esse poder destruidor que nos conduz ao inferno, longe de Deus. Não tem mais esse poder sobre aquele que está crucificado em Cristo. E Deus não vê em nós, crucificados em Cristo, mas em pecado. Não nos vê mais pecadores. Deus não vê pecados em nós que estamos em Cristo Jesus. Mas pensa comigo, por que a única solução para nos libertar do domínio do pecado, do poder do pecado, é nos crucificar com Cristo ou em Cristo? Você sabe a resposta. Porque nós mesmos não podemos mudar a nós mesmos. Tantos livros de autoajuda, né? E tantas pessoas que dizem, não, eu li tal livro e aquilo me mudou. Mudou no âmbito humano. Mas no âmbito espiritual, para com Deus, nós não podemos, não temos forças em nós para mudarmos a nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. Tanto que Jeremias capítulo 13, verso 23, nos ajuda a entender o caminho desse raciocínio. Jeremias capítulo 13, verso 23, diz muito claramente, através de perguntas, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? O leopardo acorda, hoje eu quero mudar de cor, quero ser azul. Que coisa absurda, pastor. Só se for em desenho animado, em coisa de fantasia humana. É verdade. Assim como um etíope não tem como mudar a sua cor porque ele quer, ou um leopardo porque deseja, o versículo conclui, então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Como é que nós vamos viver o bem, praticar o bem diante de Deus, para ser aceito por Deus, se a nossa natureza é má e pecaminosa? Nós não mudamos a nós mesmos. Nós não nos autotransformamos de pessoas pecadoras em pessoas santas. A única solução que a Bíblia diz, revela para libertar-nos do poder do pecado, do domínio do pecado, nós precisamos ser a nova criação. Novas criaturas. Precisamos ter uma nova vida diferente dessa, ligada ao pecado que é natural no ser humano. Mas para termos uma nova vida, sermos uma nova criatura, nós precisamos morrer. Morrer com a velha criatura, para nascermos novas criaturas. Veja comigo o que acontece depois que uma pessoa morre com Cristo na cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20. A experiência do apóstolo Paulo é a experiência de todo cristão que vai para a cruz com Jesus para morrer para o pecado. O apóstolo declara aí no versículo 20 de Gálatas 2. Logo, a partir de agora, já não sou eu quem vive. Morri na cruz. Mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é ser cristão. É ser nova criatura em Cristo Jesus, porque Cristo vive em nós. Porque a nossa natureza corrompida, pecadora, está lá na cruz. Está crucificada na cruz do Calvário. O que muda, então, na vida de uma pessoa quando é Cristo que vive nela? Eu sou tendencioso, né? A força da palavra quer transformar isso numa pergunta assim: o que deve uma pessoa que tem essa vida em Cristo Jesus fazer e viver? Mas o termo correto é o que muda
na vida da pessoa quando Cristo vive nela. Não é o que deve mudar, é o que muda. Porque se não mudar, Cristo não está lá. Quando eu morro com Cristo, já não há mais nada de mim em mim mesmo. Meu pecado, minhas mazelas, as maldições que eu mereço porque eu quebrei a lei de Deus, fugi do alvo de Deus, errei o alvo da vontade de Deus, as maldições que virão sobre mim, porque eu estou em Cristo. O que resta em mim é Cristo, que ressuscitou. O que resta em mim é a vida de Cristo. Isso quer dizer, em modos práticos, porque é Cristo que vive em mim, as escolhas não são minhas. As escolhas são dele. Os caminhos pelos quais eu vou andar, trilhar, não são mais meus. São os caminhos dele. O modo de eu falar não é mais o modo meu de falar, é o modo dele falar. As atitudes que eu tenho de vida não são mais as minhas atitudes, são as atitudes dele. Os meus valores pessoais, que me foram passados pela minha sociedade, pela minha família, pelos meus gostos pessoais, não são mais meus. Agora, os meus valores são os valores dele, Cristo Jesus. A visão de vida que eu tenho não é mais a minha visão, é a visão de Cristo Jesus. Assim, crucificados em Cristo Jesus, nós estamos mortos para o pecado que nos faz querer viver segundo as nossas escolhas, os nossos caminhos, falar da maneira que nós queremos falar, ter as atitudes que são próprias nossas, os valores que nós queremos viver e praticar, a vida que nós queremos levar. Não. Crucificados em Cristo Jesus, estamos mortos. E o pecado que age em tudo isso está crucificado. E nós estamos vivos para Deus, porque estamos em Cristo. Primeira morte que a Bíblia nos convida: morra para o pecado, para essa natureza pecaminosa que te assedia, que quer te separar de Deus e te levar para longe dos propósitos de Deus. Segunda morte que a Bíblia nos convida: a morte para o mundo, esse mundo que vivemos. Gálatas capítulo 6, verso 14. O apóstolo, trazendo novamente essa ideia de morrer para, ele nos diz que nós precisamos morrer para o sistema deste mundo, que infelizmente, mundo que jaz no maligno. Mas permita-me ler para vocês, se você quiser acompanhar, Gálatas 6,14. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O que é mundo mesmo? Quando a Bíblia fala de mundo, nesses contextos de separar do mundo, sair do mundo, não amar o mundo, que mundo é esse? Mundo aqui, esse sistema que nós vivemos. A mentalidade que age nesse sistema que nós vivemos de social, sistema econômico, sistema político, até sistema religioso. E todo esse sistema que é contrário à vontade de Deus, que é contrário a Deus. É um mundo que a Bíblia diz que nós temos que nos afastar, ou que temos que morrer para ele. Por trás de toda atividade humana, há uma mentalidade mundana. E essa mentalidade humana quer colocar o ser humano aonde? No centro de tudo, como se ele fosse o mais importante, a ele toda a honra e toda a glória, ao ser humano. E não! É a mentalidade do eu sou o centro de tudo. Então, esse sistema, ele fica sussurrando na nossa mente, nos nossos ouvidos. Você nasceu para ser feliz. Corra atrás e obtenha de onde você puder e como você puder a sua felicidade. Mas isso não é a voz de Deus, é a voz do mundo. A voz desse sistema sussurra: você será feliz se tiver tudo o que você desejar,
tudo que você quiser, tudo que você deseja, consuma e você será feliz. A voz do mundo continua sussurrando: você não tem que esperar por nada no futuro, é aqui e agora. Você tem o que quiser, não importa como alcançar, tenha o que você deseja. Ou aquele sussurrar bem sutil: não há nenhuma razão para sentir culpa em fazer o que for preciso para você ser feliz, para alcançar o que você deseja. Todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. E o cristão tem que morrer para esse todo mundo. Você merece ser feliz, ter tudo na vida. Você merece ganhar o mundo. Jesus Cristo faz um sério alerta sobre essa ideia do ser feliz neste mundo, do ganhar o mundo. Em Marcos capítulo 8, verso 36, Jesus Cristo questiona essa mentalidade mundana. E ele pergunta: o que aproveita a pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que adianta você ser feliz neste mundo, mas a felicidade deste mundo e neste mundo que é passageira te fazer perder o que é eterno? O que você está ganhando? Morrer para o mundo nos liberta da necessidade de depender de qualquer fonte de alegria e vida que não seja Deus, que não seja Jesus Cristo. A fonte de alegria e vida do cristão é Deus, é Cristo, e não há outra fonte. Porque se as outras fontes de alegria são fontes mundanas. No dizer do apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo Jesus e o morrer é lucro. Quando eu morro, eu ganho, porque a minha vida está em Cristo Jesus. Morrer para o mundo nos dá então uma outra escala de valores. Diferentes valores dos valores do mundo, da nossa sociedade, dos nossos amigos. Morrer para o mundo nos deixa totalmente livres da necessidade de comprar, possuir, de querer dominar para nos sentirmos realmente satisfeitos. Eu sou feliz, estou satisfeito quando eu compro, quando eu possuo, quando eu domino, quando eu. Morrer para o mundo nos faz produzir um novo conceito de riqueza. O que é realmente ser rico? Porque Jesus Cristo fala sobre uma riqueza. Mas uma riqueza que está lá na frente nos esperando. Que a partir de agora, para chegar naquela riqueza, nós precisamos ser ricos para com Deus. Olha que diferença. A verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. O importante é isso. Como alguém pode ser rico para com Deus? Como é que eu sou rico para com Deus? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 17, 18 e 19, nos dá aí uma boa ideia, nos ajuda a entender o que é ser rico para Deus, que a Bíblia diz que nós precisamos ser. Diz 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, do dinheiro, mas depositem em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Enquanto na nossa sociedade, quando se fala de riqueza e pobreza, ser rico é viver, é curtir a vida. Ser pobre é morrer um pouco a cada dia. Os valores do reino não.
seja pobre diante de Deus, para que Ele seja a sua riqueza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por fim, a morte para si mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 13, nos lembra um convite bíblico tão estranho, nos chamando para morrer. Morrer para o pecado, morrer para este mundo, mas também precisamos morrer para nós mesmos. Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à natureza humana. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Esta é a morte mais difícil das 3 que estou lembrando você nessa noite. Porque essa morte deve acontecer dentro de nós. É a morte do nosso ego, que nos faz querer ser o centro. Todos nós nos achamos senhores de algo, de alguém. Todos nós nos achamos centro de tudo. Todos nós achamos que tudo tem que ser conforme o nosso agrado, tem que nos agradar. Porque quando não nos agrada, nós brigamos. Nós queremos impor. A única maneira, nos relatada na Bíblia, de sermos servos é fazendo morrer esse eu, centro de tudo. E assim frutificarmos como servos pelo amor. Nos ensina Gálatas. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quer ver um exemplo? Jesus. Olha para Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior. E se estamos crucificados nele, nós precisamos imitá-lo. Ele disse: ora, se eu sendo Senhor e sendo Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. João 13,14. Lavar os pés dos discípulos era uma maneira simples, prática, de demonstrar de uma maneira bem marcante essa ideia, o servir o outro. Uma coisa tão simples, lavar o pé. Imagine, ali você tem quem? Jesus, o Rei dos Reis. Ali você tem quem? Jesus, o Senhor dos Senhores. Ali você tem quem? O Messias, o Cristo de Deus. O que ele está fazendo? Lavando os pés de poderosos, de gente rica, que admira e enche os nossos olhos. Não. De gente que muitas vezes nós não damos importância. Gente humilde, gente trabalhadora simples, gente de pé no chão, cheio de cascão. O Rei dos Reis está lavando os pés dessa gente. Gente que daqui a pouco iria se afastar dele e traí-lo. É por isso que Jesus Cristo diz lá em Marcos capítulo 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, como o nosso ego quer ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Exemplo maior. Esse é o exemplo a ser seguido por nós. Ninguém era mais livre do que Jesus, porque Ele é o Senhor e Mestre. Mas, assim mesmo, Ele se fez servo e servo de todos. Lembra o primeiro texto que nós lemos? João, capítulo 12, verso 24. Esse texto se aplica muito a Jesus Cristo, que foi para a cruz para morrer. E através da sua morte, trouxe vida a muitos, frutificou maravilhosamente. A Cristo se aplica essa verdade. O grão de trigo que caindo, morre. Morre para produzir muito fruto.
mas ele fez isso também como exemplo para nós. Sem morrer, ficamos sozinhos, sem Deus. E não damos frutos. Não tem como dar frutos sem o poder de Deus agindo em nós. Se morrermos, aí sim produziremos frutos e muitos frutos. Para nós e para os outros. Interessante que a Bíblia sempre lembra. Quando estamos unidos a Cristo Jesus, quando estamos unidos ao corpo de Cristo Jesus, nós percebemos que a única coisa que nos une é o sangue de Jesus. Somos diferentes, pensamos diferentes, falando de seres humanos, individuais, queremos coisas diferentes, mas quando estamos em Cristo, esse sangue nos une de tal maneira que as nossas diferenças frutificam. E frutificam dando glórias a Deus, testificando de Jesus e abençoando vidas, frutificando para a glória de Deus. A única forma de convivermos sem nos devorarmos uns aos outros, sem nos odiarmos uns aos outros, sem nos mordermos uns aos outros, é morrer. Morrer para si. E ressurgir como um servo que frutifica pelo amor. Vamos concluir? Essa nossa caminhada de reflexão em cima desse texto. Mortos em Cristo Jesus, nós somos livres. Livres de muitas coisas. Somos livres da condenação do pecado. Já não há mais condenação, glória a Deus. Somos livres da justiça da lei divina, que traz juízo sobre o pecador, sobre aquele que quebra a lei de Deus. Somos livres do domínio do sistema carnal mundano, que tenta nos puxar para trás. Somos livres da escravidão dos desejos da carne, da cobiça do mundo, da opressão de Satanás. Somos livres. Somos livres para frutificar. Frutificar para Deus. Porque se o grão não cair e não morrer, vai ficar sozinho. Nesses tempos pelos quais passamos, observamos que existem pessoas que precisam passar pela morte em Cristo Jesus ainda, precisam de uma real salvação dos seus pecados, precisam morrer para os seus pecados. Encontramos pessoas que precisam morrer para o mundo, porque ainda acham que, vivendo o mundo, estão vivas para Deus, e não estão. Elas precisam morrer para o mundo e ficar livres desse sistema mundano, carnal e diabólico. Porque senão nunca serão livres. Existem aquelas que precisam morrer para si mesmas. Morrer para se tornarem servas que, pelo amor, produzem frutos. Frutos em suas vidas, mas principalmente nas vidas dos seus próximos, ou do seu próximo. O convite está feito. O convite da Bíblia, da Palavra de Deus a todos nós, está feito. Venha a Cristo, mas venha a Cristo para morrer. Morrer para nele frutificar. Morrer para nele ter a vida eterna. Esse é o convite da palavra. E esse é o nosso desafio nessa noite. Precisamos, dia após dia, morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para o nosso ego, para nós mesmos. E aí sim, frutificaremos para Deus em vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos terminar esse tempo de louvor, adoração, orações, intercessões e meditação da palavra, entregando nosso culto a Deus. Santo Deus, obrigado por essa noite, obrigado por tua presença, obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações, nossas intercessões, estão todas diante de ti. Obrigado por tua palavra, que nos chama, ó Deus, ao desafio de viver uma nova vida. Mas essa nova vida só é possível se morrermos para a velha vida. Que teu Santo Espírito nos ajude, que teu Santo Espírito promova em nós esse caminhar, ó Deus, de nova vida em Cristo Jesus, frutificando em Cristo Jesus para a tua glória. E agora, encerrando esse culto, ó Pai, receba nosso louvor, nossa adoração. Sim, Trino Deus,
que a tua graça, ó Cristo, que teu amor, ó Divino Pai, que as tuas consolações e poder, ó Divino Espírito Santo, repousem sobre tua igreja, sobre esta parte da tua igreja que está aqui reunida, sobre nós, nossas famílias, hoje e sempre. Assim oramos e de ti esperamos. Amém, Senhor. Amém. Tenha uma boa semana e que Deus muito te abençoe, já nessa semana em Cristo Jesus. Amém.